Boa noite, gente. Eu sou um filho amado de Deus, em vitórias na área da religiosidade, na área da mentira, da codependência, da inveja, da ansiedade. Meu nome é Tiago. Oi. Muito feliz, 28 semanas, né? Nas minhas contas, mais de 95%. Eu acho que vocês merecem uma salva de palmas. São merecidas. Até aqui Deus tem nos sustentado, Deus tem te abençoado, colocado forças. Foram 28 semanas de muitas memórias, muitos ajustes, não é verdade? Muitas decisões tomadas, muitas verdades ouvidas, mas também de muito crescimento pessoal, espiritual e emocional. Eu tenho um grande temor no meu coração quando eu subo aqui na frente para ministrar os louvores ou pregar a mensagem, pela plena consciência que não há absolutamente nada dentro de mim que eu possa falar para abençoar a igreja, a noiva de Jesus. E é por esse motivo que o clamor do meu coração é que seja o Espírito Santo que abra a minha boca e que fale, para que toda honra, toda glória seja e pertença ao Senhor Jesus, amém? Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E o nosso interesse é única e exclusivamente que o nome dEle seja engrandecido aqui nessa noite. Pregar é difícil, né? A gente sempre fica assim, e agora? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que, pelo contrário, que pregar é muito fácil. Ele falava que pregar é muito fácil porque toda vez que eu estou aqui, disposto a pregar, eu olho para cada um de vocês, eu estou totalmente entregue a esse momento, olhando para o rosto de cada um de vocês, me lembra o tempo todo o que eu estou fazendo aqui. Então nada me dispersa. Eu estou preocupado, meu filho está com febre lá em casa, preocupado com conta para pagar, assuntos do trabalho, mas vocês não me deixam desviar esse foco, a minha atenção. O meu coração está voltado para esse momento aqui. Então pregar é muito fácil, porque nada tira a minha atenção desse momento. Agora, orar é que é difícil. Orar é difícil porque toda vez que eu me proponho a colocar meu joelho no chão e a orar, aí o meu vacilante coração, os pensamentos às vezes vão embora. Às vezes eu começo a orar e quando eu vejo eu já esqueço que eu estou orando, eu já estou pensando em outra coisa. Orar é muito difícil. Tenho certeza que isso é só comigo, que isso não é com você. Mas eu confesso, essa é uma área de fraqueza minha também. Então pregar é fácil, difícil é orar. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, se você se identifica comigo, porque também é na nossa fraqueza que o consolo de Deus age, amém? E é sobre isso também que a gente vai falar aqui. Eu coloquei ali uma frase de C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto bastante. Pode passar, Isaac, fazendo favor? Porque quando eu estou orando, eu estou lembrando exatamente do que importa. E quando muitas vezes que o meu coração vacilante, ele perde o pensamento em coisas que são absolutamente dispensáveis, eu lembro dessa frase, que o que não é eterno é eternamente inútil. Por isso que orar é um desafio para todos nós. Mas enfim, essa é uma fraqueza que Deus tem tratado comigo, e nessa semana 28, pode passar, por favor? O objetivo é a gente falar sobre compartilhar. Eu vou repartir, eu vou compartilhar. Quantas decisões nós já tomamos aqui, né? Quantas coisas já foram faladas. E eu queria que você repetisse comigo. Eu meio que bolei um textinho para a gente lembrar das decisões que nós já fizemos aqui nessa nossa programação. Pode passar, fazendo favor? Então eu queria que você repetisse comigo. Aprendi e decidi admitir minhas fraquezas. Lembra da semana 1? Nós admitimos que somos fracos. Próximo. Mas confiando que Deus pode mudar a minha história. Nós decidimos confiar, amém? Nós decidimos confiar. Próximo. Entregando tudo a Ele. Entrega, meu irmão. Nós entregamos. Se nós chegamos até aqui é porque nós entregamos. Próximo. Dependendo do seu agir todos os dias.
Nós decidimos depender de pessoas na caminhada, depender do agir de Deus na nossa vida. Próximo. Obedecendo sua palavra. Sem obediência não há agir de Deus no nosso favor. Próximo. Confessando os meus pecados, não a pescaria, de falha minha, os meus pecados a Deus e a meu próximo. Sim, a confissão é necessária a Deus e tão importante ao meu próximo também, o compartilhar, é isso que nós fazemos na nossa partilha. Próximo. Recebo o seu perdão, mas sei que reparações são necessárias. Não é fácil, né? Talvez não foi fácil, né? Próximo. Mas hoje, você o quê? Você o quê? Amém, Lão? Amém. Temos testemunho pelos próximos 2 anos agora. Pode ficar tranquilo, porque todos decidiram compartilhar. Isso é uma bênção. Está anotado, né? Como brincar, o Espírito Santo já tirou uma foto aqui de todo mundo. Meus irmãos, você decide compartilhar, isso é uma bênção. Decida entregar a sua vida, decida servir, decida se entregar. Pode passar. A palavra de Deus em 2 Coríntios diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que a gente recebe de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Veja, não há absolutamente nada que nós damos para outras pessoas daquilo que nós já não tenhamos recebido da parte de Deus. Uma vez eu ouvi falar uma história sobre ocitocina. Talvez alguns já ouviram, mas eu queria compartilhar com vocês. Certa vez um jovem estava conversando com o seu médico. Doutor, certo dia eu estava na fila de um drive-thru para pagar as minhas compras, e algo brotou no meu coração dizendo o seguinte: pague as contas dessa moça que está atrás de você. Já ouviram essa história? Pague as contas dessa pessoa que está atrás de você. Ele falou assim: mas que coisa estranha. Pague as contas. Mas ele teve a ousadia e chegou na vez dele de pagar, ele falou assim para o caixa: olha, moça, eu estou pagando a minha conta e a da moça aqui de trás. Não precisa falar nada para ela. Só fala para ela que ela é uma pessoa muito amada e que as compras delas estão pagas. E ele foi embora. Ele não presenciou o desfecho dessa situação, mas ele disse que no carro o coração dele se explodiu de alegria, se encheu de gozo, e ele falou assim: doutor, eu nunca senti isso, essa coisa, não tem explicação. Aí o médico falou assim: tem sim. O nome disso é ocitocina. Dele, quê? Sim, ocitocina. Dele, como assim, doutor? Quando nós fazemos atos de bondade para as pessoas, de forma desinteressada, sem esperar nada em troca, o nosso corpo despeja uma substância no nosso cérebro, uma jornada de ocitocina. Isso traz essa alegria. Atos de bondade desinteressados. Servir ao próximo sem esperar nada em troca, repartir, compartilhar. E ele falou assim: faz sentido, doutor. E ele continuou: e digo mais, tem estudos que diz que a pessoa que faz esse ato de bondade recebe ocitocina, e tanto quem pratica como quem recebe, também recebe essa ocitocina. Então a moça também ficou surpresa e feliz. Dele, poxa. E digo mais, quem presenciou também um momento desse, um ato de bondade, de serviço, de entrega, também recebe uma carga de ocitocina. Então, o rapaz, a caixa que presenciou, a moça, todo mundo ficou com aquela sensação: nossa, que maravilha! E o médico diz, é a mesma substância quando a mulher, na hora do parto, quando ela está ali perto do parto do seu bebê, mesmo em meio às dores, mesmo em meio a dificuldades, quando aparece aquela criança, aquele bebê no seu colo, ela recebe uma carga de ocitocina e ela se apaixona por aquela criança. O nome disso é ocitocina. E esse rapaz continuou contando a história dele e disse que certo dia ele estava numa cafeteria e ele viu uma mesa assim com 3 senhoras. E uma daquelas senhoras era muito parecida com a mãe dele. Ele olhou para aquela senhora e falou assim: nossa, como lembra a minha mãe.
a minha falecida mãe, que há tanto tempo já eu perdi, e algo brotou no seu coração assim, paga um café para ela. E ele, já é demais. Que saudade da minha mãe, mas ele se encorajou e procurou aquelas senhoras na mesa. Falou assim, senhoras, com licença, me desculpe, eu estou um tanto quanto constrangido, mas eu posso dizer algo para vocês? As senhoras, é claro. Eu estou olhando aqui para vocês, há muito tempo eu não vejo a minha mãe, eu perdi a minha mãe. E olhando aqui para essa senhora, uma de vocês é muito parecida com ela, e me deu uma saudade dela. Me deu um aperto no coração, uma vontade de abraçar minha mãe, uma vontade de pagar um café com ela. E você parece muito com ela, então desculpa, mas eu posso pagar um café para você? Aquela senhora levantou da mesa, deu a volta, com lágrimas nos olhos e falou assim, filho, semana passada eu perdi meu filho num acidente também. Então sim, me dá um abraço aqui, vamos tomar um café junto. Sabe o que você está sentindo agora? Ocitocina. Agora você pensa como Jesus era uma fonte de ocitocina. Por onde ele passava, amando o seu próximo, fazendo bem a quem estivesse na sua frente, amando, curando, perdoando, libertando, aceitando. Meus irmãos, a ciência explica muita coisa, mas o que o Espírito Santo faz no nosso coração, nem Freud explica. O que o Espírito Santo tem feito no seu coração durante essas 28 semanas, precisa ser compartilhado. Você está entendendo? Abra sua boca, fale aquilo que Deus tem feito na sua vida, compartilhe a consolação que Deus deu para você, porque o que você recebeu pode consolar outras pessoas. É isso que esse versículo está falando. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo ali também? Que nós recebemos o consolo de Deus. Se nós recebemos o consolo de Deus, é porque certamente nós vamos precisar dele, porque teremos aflições, teremos perdas, teremos dores, sofrimentos. Sabe por que é importante falar isso? Porque às vezes a gente esquece que a vida com Deus não é uma viagem para Disney. A vida com Deus é uma caminhada rumo à cruz. Com a cruz nas costas, rumo ao Calvário. Você está entendendo? Temos alegria, sim, temos gozo do Espírito Santo, mas mesmo em meio às dificuldades nós experimentamos isso. Mas meus irmãos, a vida com Cristo é negar a si mesmo. A vida com Cristo é morrer para o mundo para que Cristo viva em nós. É a cada dia que eu diminua e que Ele cresça em mim. Essa é a caminhada com Deus. Participando dos sofrimentos de Cristo que transbordaram o nosso coração. Sabe por que é importante a gente entender isso? Que talvez nem sempre vai ser tudo fácil. Porque você pode pensar assim, mas eu comecei a fazer 30 semanas, eu me converti, parece que tudo está pior. Não sei o que acontece, meus amigos não falam mais comigo, tudo fica difícil aqui em casa, agora eu tenho problema. É assim mesmo. Infelizmente as coisas não vão melhorar, mas a alegria que está no nosso coração, gerada pelo Espírito Santo, excede qualquer entendimento das pessoas, porque Cristo habita em nós, o Espírito Santo selou o seu coração e a sua vida. Então, independente das circunstâncias, veja, o Evangelho ele não promete uma alegria total na sua vida, uma vida perfeita, mas ele promete estar com você em todos os momentos, amém? É uma caminhada, que ele estará conosco em todos os momentos. É muito mais fácil se isso ficar claro para mim e para você, porque o mundo não vai melhorar. Não vai. Mas não sou eu que digo isso, é a palavra. Lá em 1 João fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo, ele está sob o poder do maligno, ele jaz no maligno. E se ficar claro isso na nossa cabeça é mais fácil, porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Você foi salvo em Cristo Jesus, agora você tem uma missão. A missão é proclamar, é viver, é compartilhar, é repartir, é servir, é proclamar o Evangelho de Jesus, a boa notícia, até que Ele venha. Então, se você entender isso, sabe aquele seu vizinho que muitas vezes você nem olha na cara? Aquele seu colega de trabalho que muitas vezes pega no seu pé, você não faz questão nem de dar bom dia, ou aquele parente que muitas vezes você não liga para ajustar aquele probleminha do final de semana. Nós temos uma missão para alcançar essas pessoas também. E eles não vão ler a Bíblia. O evangelho que essas pessoas leem, sabe qual que é?
é a minha vida, é a sua vida. É o único evangelho que essas pessoas conseguem ler. O evangelho não é o de Marcos, Mateus, Lucas, João, mas é a nossa vida. Nós temos algo a dizer, você tem algo a dizer. Você recebeu o consolo de Deus, a consolação de Deus, o nome disso é graça. Favor que nós não merecemos. Amém, meus queridos? Pode seguir? Então, se nós recebemos esse favor de Deus, essa graça, nós temos motivos para celebrar a vida, mesmo em meio às provas ou lutas. Thiago, você não sabe o que eu estou passando. Temos motivos para celebrar a nova vida que você tem vivido. Como era a sua história há semanas atrás, há 28 semanas atrás, olha como você está agora. Nós temos motivos para celebrar, irmãos. Olha a consciência que você tem hoje, a maturidade, o crescimento. Pode passar o versículo? Porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode repetir comigo o que nós somos? Primeiro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Caramba, você pode dizer um obrigado, Senhor, por isso, um aleluia? Obrigado, Senhor, porque fomos escolhidos, sacerdócio real, geração eleita, nação santa. É isso que nós somos, precisamos tomar posse dessa verdade. Nós somos cidadãos do céu. Então, sabe por quê, gente? Se você entende tudo isso, por exemplo, tivemos eleição no final de semana. Fomos votar sobre o espírito de oração. Talvez você tenha se decepcionado, ou desanimado, ou perdido alguma perspectiva. Não é verdade? Te digo uma coisa. Se você é do sacerdócio real, é geração eleita, saiba de uma coisa. Existe um rei. Existe um rei e que nada foge ao seu controle, amém? Eu vou dizer uma coisa, esse rei dos reis, nada foge das suas mãos. Ele tem o controle sobre todas as coisas, ele pode transformar o mal em bem. O rei dos reis que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O rei dos reis que me poupou e te poupou de uma pandemia. O rei dos reis, ele não se espanta com quem ganha ou quem perde uma eleição, porque esse trono que está lá em cima, ele não está vazio, há um rei sentado sobre ele. E nós servimos a esse rei. Meus irmãos, então assim, nós podemos às vezes lamentar o que acontece aqui. Mas nós não somos daqui. Nós servimos a um rei e nada foge ao seu controle. Existe um rei, nós temos aprendido nessas 28 semanas que os problemas que vivemos, os traumas que você viveu, que nem tudo foi vontade de Deus. Mas nada foge aos seus planos. Muito do que acontece é resultado do meu pecado, do seu pecado, do pecado de outras pessoas. Mas eu repito, a história do Brasil, o resultado das eleições, também pode ser fruto do pecado de uma nação, nós não sabemos. Mas eu te digo, há um rei e nada foge das suas mãos. Ele é soberano. Então, meus irmãos, eu te digo uma coisa, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz, porque se A ou B ganhar, nada foge da soberania e do controle do Rei dos Reis, amém? Mas e a dor? Ah, Tiago, a dor, só eu sei o que eu passei. A dor é um presente, lembra? A dor é um presente. Você ouviu isso no retiro? A dor é um presente porque ela me lembra que no final de tudo, o nosso final não é aqui. A dor é um presente porque ela me lembra que isso tudo um dia vai acabar e que há uns céus, há um reino nos esperando. A dor é um presente porque ela me coloca num estado de alerta para ouvir a voz de Deus dizendo: eu estou com você, independente da situação. Então tudo que eu e que você viveu, tudo que nós vivemos, ele pode ser usado por Deus para potencializar as nossas vidas, para te colocar em lugares, para falar do amor de Deus para outras pessoas, e também pode ser usado para curar a vida de outras pessoas. Não é isso que você tem vivido aqui?
Não é isso que você tem vivido nessas 28 semanas de ouvir palavras de pessoas que foram abusadas, traídas, rejeitadas, decepcionadas, deprimidas, mas foram resgatadas das trevas para a maravilhosa luz. Enquanto nós falamos, a doença sai pela boca e a cura entra no nosso ouvido. É isso que nós fazemos aqui enquanto partilhamos. Todos nós somos alvos do amor deste Rei, porque Ele nos concedeu uma nova vida. Ele nos concedeu uma nova identidade, porque nós somos geração eleita. Você é sacerdócio real, da realeza, geração santa, povo exclusivo. Será que você tem tomado posse dessa verdade? Pode passar. Queria que você respondesse essa sua pergunta na apostila. Você tem o sentimento de ter essa identidade real dada por Jesus? Responda com sinceridade, talvez isso pode ser um não ainda para você. Mas em nome de Jesus, você não sai daqui desse lugar tendo certeza e convicção que você faz parte da família do Rei dos Reis, amém? O Rei dos Reis está aqui e nada foge ao seu controle. Pode passar. Então, como celebrar uma vida de realeza, se nós somos parte então dessa realeza? Compreendendo, entendendo a verdade de que nós fomos gerados em Deus. Nós, você, eu, nós fomos gerados em Deus. Tem um versículo de Efésios, está ali. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem... Você foi escolhido. A culpa não faz parte mais da sua vida. Algumas versões falam irrepreensíveis. Nós somos criados antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Então o que eu quero dizer com isso é que a sua vida, a minha vida não é obra do acaso, não é fruto de um relacionamento passageiro, de um erro de pessoas, mas nós fomos escolhidos. Essa verdade precisa ser dita muitas vezes para o seu filho, para a sua filha, para aquela pessoa que está perto de você. Então entenda que nós fomos escolhidos. Talvez a sua dor, a sua indecisão, a sua dor seja a cura para alguém que está próximo. Então, meus irmãos, abra a sua boca, fale. Mas, Tiago, a minha história foi tão difícil, só agora que eu descobri isso. Depois de tanto tempo, depois de adulto, seria tão mais fácil se eu tivesse entendido que a minha vida, que eu fui escolhido por Deus, que Deus me ama, por que só agora? Eu só tenho uma coisa para dizer para você, a palavra de Eclesiastes, que diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Essa é a sabedoria de Eclesiastes, da palavra de Deus. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Pode passar? E essa é a versão atualizada desse versículo. Se a palavra fala que o fim das coisas é melhor que o seu início, é o seguinte: é no final da pista que o avião decola, meus irmãos. Então eu te digo, Deus tem grandes voos para você, amém? Deus quer te levar para lugares que você não pode nem imaginar. Deus tem preciosas lições de vida, bênçãos, ensinos, maturidade. É no final da pista que o avião decola. Então, se você pode começar a murmurar, por que tanta demora? Há tempo para todas as coisas. E o tempo para você é hoje, de entender, de compreender o chamado e o amor de Deus pela sua vida. Eu gosto muito do Richard. Eu era do grupo dele no CE, no Celebrando Restauração, e ele fala assim, já deve ter falado isso para vocês esse ano aí. Eu queria que tivesse uma câmera aqui filmando, quando cada um chegasse aqui na hora da partilha, do testemunho, e filmasse bem o rosto de cada um de vocês aqui. Cara fechada, semblante fechado, uns até meio encurvado, como andava, e como vocês estão hoje. Fala ou não fala, Richard? Como que é a transformação que Deus fez? Deus pode fazer todas as coisas. Deus fez algo na sua vida durante essas 28 semanas. Deus não só fez, como Ele continua fazendo, amém? Ele continua fazendo. Nós fomos gerados em Deus. Deus tem grandes voos para você. Ele tem excelentes voos para a sua vida. Pode deixar lá na letra B? Então é o seguinte, o próximo passo é creia que a mesa deste rei é para você também. Creia que você faz parte da mesa do rei. E o texto que fala ali em 2 Samuel, ele fala da história de Mefibosete. Quem aqui não conhece a história de Mefibosete? Seja sincero. Tá tudo bem.
Mefibosete, a história desse homem, ela fala sobre muita coisa, mas ela também fala sobre rejeição. A história de Mefibosete. Certa vez o rei Davi, quando ele estava com o seu reinado consolidado, ele chama os seus e fala assim: existe alguém da casa de Saul que eu possa mostrar de bondade, benevolência, que eu possa fazer um gesto de bondade a essa pessoa por amor a Jonatas? Existe alguém que era da família de Saul, que por acaso eu não esteja sabendo, que eu possa tratar com benignidade, com amor, que eu possa fazer um gesto de bondade por amor a Jonatas? E disseram assim: há uma pessoa chamada Mefibosete, filho de Jonatas, ele mora longe, lá em Lodebar. E falaram assim: então chama ele. Mefibosete era filho de Jonatas. Lembra de Jonatas? Grande amigo do rei Davi, filho do rei Saul. Tanto Jonatas como Saul, eles morreram em batalha. E diz a história que Mefibosete, quando era criança, ele era bebê e estava sendo carregado pela sua ama, pela sua cuidadora, e numa fuga ela tropeçou e caiu, deixando a criança cair no chão, e a partir deste fato ele ficou aleijado de ambos os pés. Esse menino cresceu, virou homem e continuou aleijado, ou seja, por conta dessa queda, desse problema da sua vida, ele nunca mais caminhou. Ele nunca mais saiu da dependência de outras pessoas. Ele nunca mais se locomoveu por conta própria. Dependência. Você consegue imaginar Mefibosete ouvindo essa história? Falou assim: Mefibosete, o rei Davi está te chamando. Ele, hã? Sim, o rei Davi está te chamando. Mefibosete morava em Lodebar, quer dizer, cidade dos esquecidos. A Bíblia diz que Mefibosete era aleijado, ouvindo esse recado. Mefibosete, o rei Davi quer te ver. E ele chegou lá, vivendo sobre esse sentimento de rejeição por conta de problemas do seu passado, rejeição por conta dos tombos que a vida lhe deu. Ele não tinha condição nenhuma de caminhar por conta própria. Alguém se identifica? Tombos da vida. Não consegue caminhar por conta própria, aleijado de ambos os pés, rejeição. Talvez essa seja um pouco da nossa história. Mas ao estar na presença do rei Davi, Mefibosete fala assim, ele ouve do rei Davi: eu vou devolver todas as terras da sua família. Mefibosete, eu, o rei Davi, vou devolver todas as terras da sua família, e a partir de agora, todos os dias, eu quero você na minha mesa, comendo comigo. Mefibosete fala assim: mas rei Davi, quem sou eu senão um cão morto? Quem sou eu para merecer isso? Eu sou um cão morto, por que você está fazendo isso comigo? Veja, um príncipe, alguém da família real. Mefibosete era da família real, ele era um príncipe. Mas por conta de tudo que ele tinha antes passado, como que ele se enxergava? Como um cão morto. O cão morto naquela época era tão desprezível como um porco imundo na nossa geração. O que o inimigo quer nos convencer, a estratégia do diabo, do inimigo, ele quer te convencer que você é filho das suas experiências. A estratégia do diabo, ele quer que você chame as suas experiências de pai. Ele quer que o seu passado seja o seu sobrenome. Então, ao invés de você se enxergar como da família real, você se vê como Tiago, o abusado. João, o cara que traiu a esposa. Está entendendo? José, o rejeitado. Maria, a pessoa que abandonou o filho. Joana, aquela que desonrou os seus pais. Você está entendendo a estratégia do adversário? A estratégia do inimigo é atacar a nossa identidade. Você possivelmente já viveu uma rejeição, mas você não é um rejeitado, porque as suas experiências não te definem. A identidade de Mefibosete era príncipe da família real, não cão morto. Talvez essa seja a tua história e a minha história, uma queda no passado que nos impede de caminhar. Mas o rei diz assim para você hoje: todos os dias eu quero você na minha mesa. Fica comigo, fica perto de mim. Sabe como o rei dos reis cura a rejeição? Você sabe como o rei dos reis cura a rejeição? Sabe qual é o remédio que ele usa? A rejeição é curada através da aceitação.
O Rei dos Reis cura a tua rejeição através da tua aceitação. A rejeição só dói quando vem de alguém importante na tua vida, não é verdade? Uma vez eu estava entrando numa loja, precisava comprar um presentinho para Alicia, minha filha, porque ela tinha uma apresentação de balé. Desesperado, porque era perto das 6 horas. Cheguei na loja 5 para 6. Eu preciso. O vendedor fechou a porta na minha cara. Não. Fui rejeitado. Doeu? Nem um pouquinho. Não significa nada para mim aquele cara. Mas agora, se a rejeição vir de alguém importante na minha vida, aí vai doer. Está entendendo o que eu estou falando? Aí vai doer. Sabe como curar a rejeição de alguém tão importante na sua história? É alguém muito mais importante do que quem rejeitou você te aceitar. Alguém muito mais importante de quem te rejeitou te aceita. Ah, meu irmão, eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te aceitou, amém? Eu sei que você foi aceito pelo Rei dos Reis para sentar à mesa dele. O Rei dos Reis te aceitou. Ele não falou assim, já que você está aqui, fica aqui então, Tiago. Ele disse, não, nós somos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo, nós somos aceitos. Então se você ainda se sente rejeitado, meu querido, você foi aceito pelo Rei dos Reis. Muito maior é quem te aceitou. Queria que você refletisse, por que você se sente menos do que na verdade você é? Isso é uma verdade ou não na sua vida? Responda aí na sua apostila. Você se sente menos? Será que você sabe responder isso? Pode passar. Se sim, como vencer esse sentimento? Talvez você possa lembrar que você foi aceito, amém? Próximo. Reconheça a sua identidade em Cristo. O pano de fundo aqui é a parábola do pai amoroso. Todo mundo conhece? Os homens conhecem. A parábola do pai amoroso, na Bíblia também é chamada de a parábola do filho pródigo. A história que fala muito mais sobre um pai do que sobre 2 filhos. O pai que ama tanto um filho que deixa ele ir embora. Um pai que ama tanto um filho que deixa ele partir para viver uma vida irresponsável com uma herança que nem é dele de direito. E um pai que ama tanto um filho que ele deixa esse outro filho ficar em casa, mesmo sem ele entender o tamanho desse amor desse pai. Mas a Bíblia fala, a história com certeza você conhece, a Bíblia fala que há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Bill Johnson é um escritor que fala assim, que Deus anseia por um relacionamento íntimo conosco. E Ele celebra quando isso acontece. O nosso Deus, Ele é um Deus de celebração. O nosso Deus, Ele é um Deus de festa, de alegria. E a reação desse pai é a prova disso. Eu gosto muito de pensar que o filho mais novo, quando ele estava lá longe, lembra que ele falava assim, comendo lá comida de porco, sem ter dinheiro para viver, ele lembra de uma coisa e fala, poxa vida, eu estava na casa do meu pai, eu tinha tudo do bom e do melhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do pai, e chegando lá eu vou falar assim, pai, sabe quando a pessoa ensaia o discurso? Eu imagino o filho mais novo na frente do espelho falando assim, pai, pequei perante o céu e perante ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos teus empregados. Aquele discurso ensaiado, e aquele filho volta para casa. Quando o pai vê aquele filho de longe, só deu tempo dele falar assim, pai, pequei perante o céu e perante ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Só deu tempo dele falar as palavras do arrependimento. É só isso que Deus espera de nós. É só o nosso arrependimento. Não precisa dar porquê, você está entendendo? Senhor, mas a minha vida era... Me aceita pelo menos que eu possa... Você percebe que quando aquele filho chega, já não sou mais digno de ser chamado meu filho, interrompe aquelas palavras daquele filho por um abraço e por um beijo daquele pai. Você, filho, não me interessa, você voltou. Aquele abraço, aquele beijo do pai, aquela demonstração de amor, porque não interessa, meu irmão, quais são os teus argumentos. O pai já te aceitou. É o arrependimento. Basta, é suficiente.
Não deu nem tempo do filho dizer, me faz como um dos seus empregados, porque o amor interrompeu qualquer argumento. Contra o amor não há argumentos. Amém? Não há argumentos. Então Deus celebra a volta para casa dos seus filhos. Se é assim, por que a gente dá tanta desculpa? Então assim, desfrute desse amor. Porque o pai deu presentes. Qual foi a reação daquele pai diante do encontro com o filho? Primeiro, pode passar. Pode passar. Vestes novas. O que te identifica, vestes é a roupa, né? Como as pessoas te enxergam. O que te identifica, meus irmãos, não é mais o seu passado. O que me identifica não é mais o meu erro, o meu pecado, mas o que me identifica são as vestes novas. O que te identifica é a vida nova que Deus deu para você. Vestes da família real. Vestes de alegria. É aquela experiência que os outros falam assim, cara, o que deu com você? O que você tem de diferente? Você já deve ter passado por isso. O que você tem? Vestes novas, as pessoas te enxergam diferente. É o que o Pai nos concede. Próximo. Calçados novos, ou seja, os seus caminhos passam a ser os caminhos de Deus. Você não passa mais caminhar por onde você quer, mas por onde você passa, há uma marca do Espírito Santo que habita em você. Calçados novos é porque você passa a trilhar uma jornada, um caminho, que é o caminho de Deus para a sua vida. Veja, 28 semanas. Por onde você tem trilhado, olha como que era a sua cabeça 28 semanas atrás. Deus tem feito novas todas as coisas. Que mais? Anel. O anel, ele revela o compromisso do relacionamento de Deus entre você, mas ele também fala da autoridade. O anel ali no passado, ele tinha uma espécie de um carimbo, de um selo que, sobre o documento que estivesse, aquele selo do anel representava que o rei era favorável àquilo, que o rei estava de acordo. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus e ele é favorável a você, amém? Nós temos o selo, o carimbo, a marca do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Rei dos Reis tem sido favorável a nós, a nossas famílias, a nossa igreja, aos nossos filhos. Ele tem sido favorável a nós. E ele também coloca ali o boi gordo. O boi gordo representa a festa, representa a alegria. Estar na presença do Pai é viver não aquilo que se baseia as circunstâncias, mas por aquilo que nós cremos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto do campo não apareça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu posso me alegrar. Meus irmãos, tudo isso nós temos recebido na casa do Pai. Pode passar. Você é bem-vindo no reino de Deus. Então eu queria que você refletisse. Diante disso tudo que o Pai tem colocado à nossa disposição. Pode passar. O que você precisa que Deus restitua para você hoje? Anota aí na sua apostila. Bom, Tiago, essas 28 semanas têm feito muito sentido para mim, eu tenho entendido, mas talvez a minha identidade, talvez ainda falta a confiança, talvez ainda falta eu celebrar as vitórias que Deus tem colocado na minha vida. Ou talvez a autoridade, eu preciso entender, valorizar que fui selado pelo Espírito Santo de Deus. O que tem feito falta para você ainda? O que você precisa tomar posse da bênção de Deus? Certamente com 28 semanas aqui você tem motivos para celebrar. Talvez você fale assim, nem tanto. Você está enganado. Você está enganado porque você é bem-vindo para o reino de Deus. Olhe lá para a semana 1, veja como Deus converteu o seu coração, mas ainda há um caminho a ser percorrido. A nossa jornada segue, mas nós estamos no caminho. Letra D, planeje o seu futuro. Lá em Deuteronômio, tem um versículo que fala assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. E como vai ser daqui para frente, pessoal? Semana 28 já, né? Está acabando. E aí, quando não tiver mais as 30 semanas, quando a sua terça-feira à noite não estiver mais comprometida, como vai ser? Como vai ser daqui para frente as suas atitudes,
as suas decisões, o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com as decisões que você mesmo tomou, que eu mesmo tomei, como vai ser daqui para frente? As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Não é verdade que muita coisa já foi revelada ao seu coração? Então eu vou te dizer uma coisa, você é responsável. Eu sou responsável pelo que segue daqui para frente. 28, 29, 30, e aí? Qual é a tua responsabilidade? As coisas reveladas, aquilo que Deus quis mostrar para você, te ensinar, revelar, pertencem a nós. Sabe por que eu falo isso? Porque confiar em Deus, depender de Deus, não é ter uma vida passiva, esperando o milagre acontecer, mas às vezes a gente não tem uma direção completa sobre o nosso destino. A Bíblia fala que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu vou pedir para o pessoal tentar apagar essa luz aqui da frente. Ver se eu consigo dar um exemplo aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Tá vendo a lâmpada? Olha aqui, ó. Ela está iluminando o meu caminho, não tá? Eu vejo o meu destino lá na frente, ela chega lá. Eu vejo o próximo passo. Eu estou enxergando o meu próximo passo. E quanto mais eu caminho, mais eu Quanto mais eu caminho, mais eu enxergo. Quanto mais eu caminho, mais eu vejo. Quanto mais eu caminho, mais eu entendo os propósitos de Deus para a minha vida. Porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas você e eu, nós somos responsáveis. Enquanto nós caminhamos sob a direção dessa palavra, Deus se manifesta a nós, Ele revela, Ele fala. Mas é preciso que nós caminhemos, amém? Pode acender. A gente precisa entender que somos responsáveis, porque na medida em que encaminhamos, o caminho vai sendo desvendado. Talvez você não enxergue, não compreenda o seu futuro lá na frente, mesmo após essas 28 semanas. Caminha. Segura na mão de Deus e vai. Caminha. Caminha através da palavra. Eu queria concluir, vou pedir para a banda subir. Como é que você vê o seu futuro daqui para frente? Tem mais alguma? Ah, tá. Pode deixar lá na conclusão. Como que você vê o seu futuro daqui para frente? Como é que vai ser? Mas eu queria encerrar lembrando para você e voltando lá em Mefibosete. Para que você entendesse que você faz parte da realeza. Da família dos reis, do rei dos reis, que ocupa o trono que está ocupado, de que nada foge às suas mãos, para que você aceite o convite de sentar na mesa com esse rei. Senta na mesa com ele. Sabe por quê? Quando a gente senta na mesa, presta atenção nisso aqui. Quando a gente senta na mesa com o rei, os nossos pés estão escondidos. A mesa esconde os nossos pés. Quando a gente está sentado na mesa com o rei, ele não considera os meus defeitos. Quando eu estou sentado na mesa com o rei, ele não considera as minhas falhas, nem o meu pé aleijado, nem os meus pés sujos por onde eu passei. Mas quando eu estou sentado na mesa do rei, ele só quer olhar para os meus olhos. Quando você está sentado à mesa do rei, o teu passado já não fala tão alto assim. Os teus pés aleijados, a tua dependência, está tudo bem. Porque você está sobre a mesa. Meus queridos, há um banquete sendo oferecido aqui nessa noite. Há um banquete da graça. E eu e você, todos nós estamos sendo convidados para participar desse banquete, amém? Talvez a sua família, talvez seus amigos só querem olhar para os seus pés aleijados ou para os seus pés sujos, por onde você passou. Ah, mas eu sei da história daquela ali. Eu sei quem é aquela pessoa. Mas o meu pai tem uma mesa que encobre os meus defeitos, que encobre os meus pés, que encobre as minhas deficiências. Eu não sei qual é toda a tua história, eu não sei por tudo que você passou, mas eu sei da mesa da graça, eu sei da bondade de Deus,
que está sendo derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Você pode ficar de pé?